A turma, essa videoaula é para auxiliar na compreensão do dever de matemática. No dever tem um texto no qual vocês vão transformar em um sistema. Ele diz o seguinte: você e seu amigo têm juntos 40 livros de matemática infantis. Seu amigo tem o dobro da quantidade de livros que você tem. Quantos livros seu amigo tem? Então, vocês podem substituir a palavra você e seu amigo por letras. Você pode ser X e seu amigo pode ser Y. Tem juntos 40 livros. É uma conta de mais, de menos, de vezes, de dividir. Vocês vão ter que interpretar. E aí, nós temos a segunda frase que fala o seguinte: seu amigo tem o dobro da quantidade de livros que você tem. Lembrando que nós dissemos que seu amigo pode ser Y e você pode ser X. Então, seu amigo que é Y tem o dobro do que você, que é X, tem. Como é que vocês interpretariam essa frase? Aqui vocês têm 3 opções de como esse texto pode ser representado matematicamente. De como é que deve ser representado cada uma dessas 2 frases. Aí vocês vão optar por uma delas e dizer qual é a correta. E depois que optar por ela, vocês vão saber qual letra está correta. Se é a A, se é a B, se é a C ou se é a D. Na segunda questão, fala o seguinte: ao ir ao supermercado Supermini, você percebeu que se vende jarras de 6 litros e 10 litros. A jarra de 6 litros é vendida por R$ 96. Se o preço é proporcional à capacidade de litros, a jarra de 10 litros custará. Então, quero que vocês se atentem à frase: o preço é proporcional à capacidade de litros. Isso significa que eu tenho que observar que a cada litro eu vou gastar quanto? Para saber isso, eu vou observar essa frase aqui, ó: 6 litros é R$ 96. Quanto é que é um litro? Eu vou dividir 96 por 6. O resultado vocês vão imaginar se vai multiplicar, dividir, somar ou subtrair por 10 litros. Aí vocês vão encontrar qual é o valor de 10 litros, de uma jarra de 10 litros. Na terceira questão, vocês têm o seguinte sistema: de 4x menos y é igual a 18. 6x mais 4y é igual a 38. Vocês vão resolver e encontrar o valor de x e de y. Eu vou fazer um sistema parecido com esse. Eu não vou resolver esse aqui, eu vou fazer um parecido. Com base nisso, nessa resolução desse parecido, vocês vão fazer essa questão 3, tá bom? O sistema, vale ressaltar que tem várias formas de resolver ele. Eu vou ensinar um método, existem outros métodos. Quem quiser aplicar outro método para resolver, pode também, viu, gente? Esse aqui é apenas um que eu vou relembrar. Igual a 19. Esse método, ele vai ser o seguinte: nós vamos fazer uma conta entre essas 2 operações, entre essa daqui e essa daqui, pensando em eliminar ou o x ou o y. Para poder eliminar ou o x ou o y, eu tenho que ter a ideia de que ou eles dois têm que ter os mesmos valores, só que com sinais diferentes. Então, eu vou primeiro imaginar, eu vou eliminar o x, os sinais deles são iguais e os números são diferentes. Não é isso que eu quero. Eu quero que os números sejam iguais e os sinais são diferentes. Eu vou eliminar o y. Ora, aqui eu já tenho uma coisa a meu favor, os sinais já são diferentes. A única coisa que eu quero agora é que os números sejam iguais.
Por que que eu quero que esses números sejam iguais? Porque quando eu tenho sinais diferentes e números iguais, na hora que eu resolver vai dar 0. Então, eu tenho que fazer com que esse número de cima fique igual esse número de baixo. Lembrando que quando não tem número na frente da letra, significa que é 1. Então, que número que eu multiplico por 1 que vai dar 2? O próprio 2. Certo? Ah, mas se aqui tivesse um 3, eu ia ter que multiplicar trocado. Eu ia trazer o 3 para baixo e o 2 para cima. Aí, quando eu multiplicasse, os dois aqui iam ficar 6. Mas, nesse caso, dá para mim imaginar o seguinte: que número que eu vou multiplicar por y que vai ficar igual o y de baixo, o 2y? Então, o próprio 2. Só que eu não posso multiplicar só o y por 2. Quando eu faço isso, eu tenho que multiplicar todos esses itens por 2. Então, 2 vezes 2, 4x, menos 2 vezes y, 2y, e 2 vezes 8, 16. O de baixo eu não estou multiplicando por 2, então eu só vou repetir ele, tá, gente? 3x mais 2y igual a 19. Aí, agora, eu vou resolver isso aqui. Eu tenho 4 mais 3, 7x. Aí, aqui eu tenho menos 2 mais 2 vai dar 0, então eu vou cancelar. Perceberam agora o que eu quis fazer? Eu quis que ficasse só uma letra, só o x. Eu tenho só 7x, não tenho mais o y. E agora eu tenho 16 mais 19. 6 mais 9, 15, vai 1. E aqui eu tenho 3. 1 mais 1 mais 1, que dá 3. X é igual a 35 dividido por 7. X é igual a 35 dividido por 7, 5. Aí, agora, eu encontrei o valor de x. Vou substituir ou na primeira ou na segunda operação. Como essa daqui ela tem valores menores, eu vou aproveitar ela. 2x menos y igual a 8. 2 vezes 5 menos y igual a 8. 2 vezes 5, 10, menos y igual a 8. Menos y é igual a 8 menos 10. Menos y é igual a menos 2. Multiplica por menos 1 para poder tirar esse sinal de menos. Y é igual a 2. Achei o valor de x, que é 5, e o valor de y, que é 2. Certo, gente? Aí, marca a alternativa correta. No caso aqui, é vocês que vão resolver essa questão aqui. Vocês podem optar por essa maneira de resolver ou outras maneiras, porque existem outras também. Vocês podem isolar o y e encontrar ele primeiro e depois substituir nessa conta de baixo. Então, existem outras formas de resolver. Vocês decidem, tá bom? Na quarta questão, diz o seguinte: supomos que sua mãe queira fazer um molde para construir uma caixa sem tampa em forma de bloco retangular, como mostra a figura abaixo. Então, ela quer construir uma caixa sem tampa. Aí, para obter o molde correto, ela desmontou a caixa, obtendo as seguintes figuras. Vocês têm a figura 1, 3, a 2 e a 4. A 1, 2, 3 e 4, certo? Aí, vocês vão optar qual dessas figuras corresponde à caixa de cima. E aí, após ela ter desmontado a caixa, chegou-se a uma conclusão. Aí, qual é a conclusão correta? É a A, a B, a C e a D. É uma situação de lógica. Para poder saber qual é a questão correta, vocês têm que saber qual dessas figuras é a correta, viu, gente? Eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Estou no aguardo, tá bom, gente?